Galera, o assunto de hoje é maturidade espiritual, tá? Maturidade espiritual em Cristo, obviamente. E por que eu tô falando isso pra vocês, galera? Porque conforme você, a partir do momento que você ativa as notificações lá no canal, Jaqueline, que você consegue ver quando eu entro online. Por que eu quero falar de maturidade, galera? Veja bem. Sempre no mundo espiritual, né? Quanto mais maduro você se torna espiritualmente em Cristo, maior você recebe autoridade no mundo espiritual, tá? Obrigado pelo presente, construindo. Boa tarde, Luzilene, seja bem-vinda. E o que eu quero dizer com autoridade no mundo espiritual, galera? Autoridade não é você ser o cara poderoso, autoritário, muito pelo contrário, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, galera, que a autoridade no mundo espiritual é você pisar na cabeça da serpente. A gente não tá aqui no mundo, galera, no mundo na terra, para ter medo das trevas. É as trevas que tem que ter medo da luz, galera. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a porta do inferno é uma porta que fica parada. Não prevalecerão contra o quê? Contra a nossa investida. A nossa investida vai ser mais forte que as portas do inferno. Ou seja, galera, a gente tá aqui para pisar na porta do inferno, para entrar na porta do inferno, para quebrar a cabeça da serpente e do escorpião. E quando que vocês vão conseguir receber, de fato, essa autoridade no mundo espiritual? A gente recebe essa autoridade na medida que a gente se torna maduro, tá? E aí eu quero ler para vocês aqui, ó, um versículo, ó. Quando eu era menino, isso é 1 Coríntios, do versículo 13 ao 11. Quando eu era menino, falava como menino. Eu me sentia como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, galera, a gente não é mais menino, né? Deus está convidando você, Deus está convocando você para sair da meninez e se tornar um homem pleno, em autoridade, em santidade, em Cristo, né? A gente já não é mais meninos. Se você está aqui na live agora e você está até conseguindo ouvir as minhas palavras, você não se recusou a ouvir essas palavras, é porque essa convocação é para você. Nós não somos mais meninos espirituais, nós já somos adultos na sua plena estatura. E Deus agora exige da gente o quê? Santidade, moralidade, autoridade. A autoridade é nos dada, galera. Quando que a gente recebe autoridade no mundo espiritual? A autoridade ela é recebida no mundo espiritual na medida que a gente é obediente. Quanto maior é a nossa obediência no mundo espiritual, a Cristo, a Deus, quanto maior é a nossa obediência, maior é a nossa autoridade. Veja bem, ó. Por que Mateus 13:13? Porque isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Ou seja, galera, esse versículo aqui de Mateus era Jesus falando das outras pessoas, tá? Obrigado, Gabriel. Isso não se trata de vocês, tá? O que eu quero dizer com isso? Que vocês vendo, vocês veem, e ouvindo, vocês ouvem e compreendem. Então, galera, isso está sendo uma convocação para vocês buscarem uma intimidade maior, porque vocês não são mais meninos espirituais. E muitas vezes as pessoas elas veem o chamado de Deus. Bom dia, gente. Bom dia, Quinho. Bom dia, Jéssica. Elas veem o chamado de Deus, mas elas falam assim, ah não, eu vou só até aqui. Daqui eu não vou passar não, aí você já tá pedindo demais, Jesus. Não, Jesus, eu vou só até aqui. Passar daqui eu não vou não. Eu te amo, mas isso aí já é demais pra mim. E o que eu quero dizer com isso? Valeu, Quinho, pelos presentes. O que eu quero dizer com isso, galera? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que, galera, pensa comigo, ó. Tem pessoas que elas têm 60 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, e elas passam a vida inteira, galera, andando em círculos infinitos, galera, batendo cara na porta, depois é humilhada, e depois é rejeitada, e a pessoa não cansa, e ela vive buscando a aprovação do mundo, e ela vive nesse ciclo infinito. Galera, o que eu tenho a ver com isso? Galera, você tem a ver o seguinte, que não tem pra onde fugir. A live tem algum tema? A live tem maturidade espiritual, Jéssica. Não tem pra onde fugir, gente. O que eu quero dizer com isso, galera?
Aonde quer que você esteja, Deus vai estar lá. Tá? E aí você tem duas escolhas. Você pode atrasar esse processo, porque, galera, a vida ela tem um direcionamento, ela tem um caminho. Só existem dois caminhos: o caminho que leva à salvação e o caminho que leva à perdição. Se você não está no caminho que leva à salvação, qualquer outro caminho que você esteja é o caminho da perdição. E o caminho da perdição, galera, ele é um caminho que te deixa preso. Ele deixa você dando voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e voltas infinitas e se decepcionando, e se decepcionando, e se decepcionando. Aí você fala, não, agora vai, e se decepciona. Aí você fala assim, não, mas agora eu vou fazer só isso aqui, eu tenho certeza que Jesus vai me perdoar depois. Aí você vai e depois você entra num outro ciclo do pecado. Galera, até quando? Chega, acabou, já chega. Galera, o único caminho... Quando a gente ouve assim, ó, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso que eu vou falar. Ah, a gente tem que se entregar para Jesus. Vamos entregar a nossa vida para Jesus. Muito legal, ótimo, verdadeiro. Mas o que eu quero dizer com isso, galera? Se entregar para Jesus, galera, não é só assim, você só falar assim, ah, Jesus, estou entregando a minha vida para você. Isso é o básico, o requisito, óbvio. Mas, galera, se entregar para Jesus é você ser um fanático, é você ser maluco. Não dá pra você não ser, porque quando você recebe a palavra de Jesus, quando você buscar Jesus, pra esse mundo que a gente vive, você vai ser maluco. Não tem como, galera. E o que eu tô convidando a vocês a fazerem? A vocês assumirem a sua maluquice. Vocês baterem o pé no chão e falar, realmente eu sou maluco. Realmente eu sigo Jesus e acabou, galera. Agora, até quando vocês vão negar essa maluquice? Até quando vocês vão fugir de Jesus e falar, ah, eu sigo Jesus, Jesus é legal, é gente boa, e fica só por isso, sabe? Não passa daí. Galera, você tem que mergulhar em Jesus. Você tem que ser radical na sua vida. Não é tipo assim, ah, eu sigo Jesus, mas, pô, não quer dizer que eu não posso ficar chapado. Não quer dizer que eu não posso ficar bêbado de final de semana, que eu não posso ficar loucão. Pô, eu ainda amo Jesus. Galera, desculpa. Até quando você vai ficar nessa mentira, nessa falsidade? Você tem que ser... Como que fala? Você tem que ser totalmente fanático. É fanático, isso mesmo. Resumindo, não sejamos mornos. Exatamente. Apocalipse diz... Porque você não é frio e nem quente, eu te vomito. Melhor fosse se você fosse frio ou quente. Galera, Deus prefere até as pessoas que são frias espiritualmente do que as que são mornas. Tá? Porque as que são mornas são falsas. Agora as que são frias, elas são frias. Eu sou frio mesmo, eu não quero saber, eu sou louco, eu gosto de chapar, eu gosto de me prostituir, beleza. O que é morno, o que é quente também, eu sou de Jesus e ponto final. Agora o que é morno, ah, eu gosto de Jesus, eu vou lá na igreja, sabe? É legal, a gente vai lá, levanta a mão pra cima e tudo mais. Aí sai da igreja, ô, o que você vai fazer hoje? Ah, tô de boa aqui, vamos dar um rolê então, chapar, vamos. Acabei de sair da igreja, mas já tô em casa. Pô, irmão, você tá servindo a quem, cara? Você acha que você engana quem? Você tá enganando as pessoas que estão lá na sua igreja, né? Ah, glória a Deus! Lá você tá enganando, top, da hora. Mas você acha que você tá enganando a Deus, irmão? Galera, desculpa falar, vou ter que falar. Deus não é tonto. Você acha que Deus é tonto? Você acha que Deus é bobo? O esperto é você, o Deus é bobinho, né? Deus não vê a sua falsidade no seu coração. Que você tá lá, aí passa a moça da mídia tirando fotos, aí você tá lá, mó tipo, caçamba, viu? Vou ter que estar nesse lugar aqui, queria estar em casa dormindo, aí passa a moça da mídia. Ai, meu Deus, como eu te amo, tirou a foto. Nossa senhora, não vejo a hora de estar na minha casa pra assistir aquela série lá que eu gosto. Galera, vocês estão enganando quem? Não vá na igreja, irmão. Se for pra ser isso, não vai, cara. Não seja falso, seja frio pelo menos. Tá morno, fingir que você é o que você não é. Você é um falso, irmão. Pelo menos seja morno, pelo menos seja frio. Obrigado pelo presente. Ou você é frio ou você é radical, tá? Radical, quem que é o radical? Eu te falei quem que é o frio, o morno. Agora eu vou te falar quem que é o radical. O radical é aquele que não aceita mentira. É aquela pessoa que fala uma coisa pra você, aí você fala assim, ah, mas era só brincadeirinha. Não, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Isso pra mim é mentira.
Ou aquela pessoa que não conta mentiras sociais, porque o diabo é o pai da mentira. Aquela pessoa que fala assim, não, eu não vou chapar de final de semana porque isso não condiz com o caráter de Cristo. Galera, desculpa falar, mas Deus está convidando vocês para um relacionamento mais profundo. E Deus vai manifestar a glória dele, a presença dele, santa, gloriosa na sua vida, na medida que você se compromete com ele, galera. Desculpa falar, galera. O que eu conheço de Deus é isso aqui. E o que vocês conhecem de Deus é isso aqui. Sabe por quê? Porque a gente não é tão profundo assim. Se a gente de fato fosse... Quanto mais a gente vai profundo, galera, na santidade, na obediência com Deus, Deus vai se manifestando. E você vai conhecendo a santidade dele num outro nível, tá? O temor a ele vai aumentando também. Porque o temor é o princípio da sabedoria. E você vai ter vezes no seu quarto que você vai invocar o nome do Senhor, pedir por ele, clamar por ele no seu quarto, ele vai se manifestar. Mas ele não vai se manifestar somente como... Ah, eu sou Deus, Lucas, Serpa, eu tô aqui. O Espírito Santo não vai só se manifestar assim pra você. Vem aqui, Serpa, eu tô aqui com você, eu te dou um abraço. Legal, galera, isso aí é muito legal, é muito bom, a gente precisa ser às vezes consolado, né? É muito legal, mas isso aí, galera, ainda são as coisinhas de menino. É as coisinhas do pequeno, é do bebezinho, sabe? Que, ai, papai, eu fiz uma coisinha errada, agora eu quero que você venha aqui, aí vem o Espírito Santo e te consola. Ótimo, ele é o consolador da humanidade. Eu preciso disso diariamente. Mas Deus está convidando para vocês, galera, para vocês conhecerem o Santo dos Santos, tá? Quando ele se manifestar nessa expressão no quarto de vocês, vocês vão colocar a cara de vocês no chão e vão dizer, meu Pai justo, eu sou um miserável, tenha misericórdia de mim, Santo dos Santos, louvado seja o seu nome, exaltado é o seu nome. Esse Deus, quando se manifestar na sua expressão máxima no seu quarto, aí você vai ver o que é, aí você vai ver quem é aquele que você achava que era bobinho, que você achava que você podia dar os seus rolezinhos, né, se prostituir, chapar e achar que Deus não tá vendo. Você vai ver o Santo dos Santos se manifestando no seu quarto, aí você vai falar assim, eu sou maluco por ter feito tudo aquilo achando que ele não estava vendo. E ele, com essa santidade toda, tendo essa misericórdia por mim durante todo esse tempo, meu Deus, eu sou uma criança infantil, eu sou uma criança birrenta. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um birrento, eu sou uma criancinha que fica batendo o pé no chão. Galera, vou repetir o versículo para vocês. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vocês não são mais meninos, galera. Se essas 60 pessoas que permaneceram aqui na live, se vocês estão ouvindo essa live nesse momento, é porque é uma convocação para você deixar para trás as coisas de menino. E eu não me refiro só nas coisas da terra, no seu comportamento terreno. Eu me refiro nas coisas espirituais, galera. Para que você se aprofunde no conhecimento de Deus. Se aprofunde na santidade de Deus. Se aprofunde nos mistérios de Deus. Galera, Deus, ele é tão santo. A nossa mente não é capaz de conceber essa santidade. Obrigado, Reinaldo. A nossa mente não é capaz de ter a percepção completa dessa santidade. Porque ele é tão santo, galera. O nome dele é tão exaltado que a gente nem tem essa percepção. Mas a gente consegue cada vez mais, na medida da nossa santidade, na medida da nossa obediência, da nossa submissão ao Pai, a gente consegue receber um pouco mais dessa santidade, observar um pouco mais de quem ele é. E galera, é tão lindo. Deus, ele às vezes, quando eu era menino, ele se manifestava pra mim como menino, tá? Ele vinha pra mim, ô Luquinhas, Serpa, vem aqui, papai te ama, vem aqui. Ó, não pode fazer isso, que isso é errado, tá bom, Serpa? Tá bom, papai. Aí depois você vira adolescente. Agora, quando você é adulto, Deus vem pra você e fala, Serpa, eu sou o Santo dos Santos. Sede santos, assim como teu pai é santo. Ponto. Chega de menininho. Você era menininho, agora você não é mais menininho. Ou você já é adolescente, para você estar me ouvindo, ou você já é adulto espiritual. E se você já é adulto espiritual, tá na hora de acordar, galera. Tá na hora de sair da fralda espiritual. Obrigado, Lucas, xará. Tá na hora de sair da fralda espiritual.
galera, ai papaizinho, vem aqui, Luquinha, Serpa, vem aqui, você tá perdoado, tá bom? Vem aqui que o papai te perdoa, o papai... Ele vai sempre perdoar, porque ele é pai. Mas galera, tá na hora de você não conhecer o papaizinho só, mas você conhecer o Santo dos Santos, o exaltado, o Alfa, o Ômega, aquele que é o Criador do céu e da terra. E é tão majestoso, galera. A presença desse Deus é tão suprema, galera. Ele não poderia se manifestar dessa forma para você enquanto você estava usando fraldas, porque você ia surtar, meu amigo. Você ia surtar, porque a santidade dele é tão tremenda, ele ia expor as suas trevas, ele ia expor as suas mentiras. Só a presença dele ia expor de tal forma toda essa mentira que você vive, todas essas trevas que você vive, toda essa mesquinharia que você vive, que você ia torrar só de ver a presença dele. Então você precisa se santificar. Na presença que você se santifica, na medida que você se santifica, na medida que a sua obediência aumenta, maior é a presença dele, maior é a manifestação dele, e maior você vai conseguir observar o Santo dos Santos, que não é mais só o papaizinho, mas é o Santo dos Santos. E ele vai vir para você e não vai falar só assim: Serpinha, muito feio o que você fez. Não, ele vai vir puxar minha orelha e vai falar: Serpa, você é um homem, seja santos, assim como teu pai é santo. Você já tem a plena estatura. Tá na hora de sumir o seu poder e autoridade no mundo espiritual. Tá na hora de pisar na cabeça da serpente. Tá na hora de você quebrar as portas do inferno que não vão prevalecer contra você. Essa é a hora que chegou para você, meu irmão. Acabou de chega de fraldinha espiritual, chega de papinha. Chega de, oi meu amiguinho, vem aqui, toma isso aqui. Chega, meu irmão, chegou a hora da Santos, você não é mais menino. Agora, tem as outras pessoas que estão ouvindo o que eu tô falando, né? Tudo isso que eu tô falando, e não estão entendendo nada do que eu tô falando. Por quê? Porque nesses que estão me ouvindo, as minhas palavras nesse momento não estão entendendo nada, neles... Mateus 13,14. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e de modo algum entendereis. Vendo, vereis, e de modo algum percebereis. Mas eu sei que tem esses que não estão entendendo nada que eu tô falando, que estão olhando pra mim. O que esse maluco tá gritando no quarto dele? 9 horas da manhã. Meu Deus, esse cara não tem mais o que fazer, não? Ele não trabalha? Esse religioso? Esse fanático? Obrigado, irmão. Que honra ser chamado de fanático. Era o que eu queria, meu irmão. Era o que eu queria. Eu tava esperando por isso. Tava esperando por esse momento. Obrigado. É isso, galera. Esse é o caminho. Você tem que ser chamado de fanático. Você tem que ser chamado de maluco, de religioso. Esse é o caminho, galera. E não de, eu gosto daquele menino. Ele fala de Jesus. Ele fala tanto de amor pra mim. Meu irmão, se o Jesus que você prega é só amor, porque Jesus é amor, Jesus é misericórdia, mas Jesus é justiça, Jesus pede maturidade, Jesus pede santidade. Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, meu amigo. Ai, Senhor Jesus, como eu te amo. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta você chamar de Jesus de Senhor, meu amigo. Senhor, quem é o seu Senhor é aquele que manda em você. E se ele é o seu Senhor, você tem que obedecer o seu Senhor. A sua senhoriagem sobre você. Senão, como que ele é seu Senhor? Ele é só seu Salvador. Não, eu quero Jesus Salvador. Jesus Salvador eu quero. Agora Jesus Senhor não, aí você já tá pedindo demais. Jesus Salvador top, esse eu quero. Uhul! Agora Jesus Senhor, que manda em mim e que eu tenho que obedecer às ordens do Pai dele. Ah não, esse eu não quero não. Esse eu prefiro ir pro rolê de final de semana. Fumar vários, né? Beber pra caramba, chapar o coco, esse aí eu prefiro. Mas se quiser me salvar, salva. Agora pedir pra você ser meu Senhor e eu ter que te obedecer, ah não, Jesus, aí já é demais. Aí você já tá pedindo demais pra mim. Eu ter que parar de sair com uma pessoa cada final de semana, Jesus. Eu ter que parar de chapar de álcool, de usar droga. Ah não, Jesus, você pode me salvar.
mas vou te obedecer, obedecer seu pai, aí você já tá pedindo demais, né, Jesus? Que você seja... Ô, galera, vocês são hipócritas desse jeito. Deus prefere que você seja frio, que você fale, eu não quero saber de Jesus. Seria melhor pra você, pra sua possível salvação, do que você fingir que você é cristão, meu amigo. De você fingir que você é santo. De você ir pra igreja e ficar lá, ai meu Deus, como eu te amo, como eu te amo. E depois chega na sua casa, xinga todo mundo. Buenos, obrigado pelo presente. Sai da igreja e vai tomar várias, chapar lá no final de semana, não é isso? Tô mentindo? Pois é, você acha que Deus não vê? Sabe por que você continua fazendo isso? Porque você não tem temor a Deus. Você ainda come papinha. Você ainda acredita que Deus, ele é o bonzinho e bonitinho, que vai passar a mão na sua cabecinha. Mas na hora que ele se apresentar para você como o santo dos santos, aí você vai bater a cabeça no chão. Vai bater com a cabeça na parede. Vai, ou se vai. Eu já fiz isso. Eu já pus minha cara no chão e falei, meu Deus, tenha misericórdia. Eu não conseguia... Quando Deus se manifesta dessa forma comigo no meu quarto, meu amigo, eu não consigo nem olhar pra cima. De temor. Eu coloco o cara no chão e falo, Deus, tenha misericórdia. Só isso que eu falo, tenha misericórdia. Porque ninguém é santo como você. Você é o santo dos santos, exaltado é o seu nome. O que seria de mim sem você? Quando essa presença se manifestar no seu quarto, meu amigo, te dou uma dica. Que vocês sejam irrepreensíveis, como Jó era irrepreensível. Não tinha nada que pudesse acusar de Jó. Jó era perfeito? Não, ninguém é, todo mundo erra, tá? Todo mundo é pecador. Mas Jó era irrepreensível, tá? Ele fazia, assim como Davi fazia as coisas asneiras dele lá, mas ele não ficava dando desculpa. Falando assim, ai, é porque aconteceu isso, ou porque fulano fez isso. Aconteceu, mas não, eu não pequei, imagina. Não, Davi ele foi acusado pelo profeta, ele falou, na hora ele, pequei contra o Senhor. Tipo assim, ferrou, pequei contra o Senhor. Meu Deus, já caiu a ficha na hora. Ele não ficou tentando fugir, igual Saul. Não tentou ficando se justificar. Entendeu? Essa é a diferença. Então, galera, qual é o convite de hoje pra vocês? O convite de hoje pra vocês é sair da fraldinha, sair do papaizinho espiritual que passa a mãozinha na cabeça de vocês e ser santo, plena estatura, adulto espiritual. E galera, não é só responsabilidade não, tá? Mas Deus ele vai alimentar você, obrigado Quinho, ele vai alimentar não só você de responsabilidades, ele vai dar estatura para suas responsabilidades, ele vai dar resistência ele vai te dar um entendimento maior, ele vai te revelar coisas grandes e ocultas que ninguém sabe, só para você no seu quarto, tá? Então não é só a parte difícil, que é a responsabilidade, mas tem as partes boas, coisas grandiosas e ocultas, somente para você ele revela, tá? Galera, ele é infinito, ele tem infinitamente coisas novas, grandes, santas, ocultas, que ninguém sabe, que ele pode revelar só para você. Mas para isso, você tem que estar na sua plena estatura, você tem que aguentar. Tem segredos do Criador, galera, que se ele contasse para você agora, obrigado expansão, que se o Pai Justo contasse esses segredos para você agora, você surtava, meu amigo. Você não consegue, você não aguenta ouvir esses segredos ainda. Galera, são coisas tão santas que se ele conta pra você agora, você, sei lá, você explode, entendeu? De tão santo que aquilo é. Então você precisa aumentar a sua obediência, aumentar a sua santidade, para ele conseguir te revelar coisas grandes e firmes e ocultas. Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, galera, o convite está feito. Ah, eu não queria ter ouvido isso, mas você ouviu? Então que você está sendo convocado, vamos tirar a fraldinha, jogar a fraldinha suja no lixo e agora vamos ser adultos espirituais, em plena maturidade, em plena estatura. Chega de desculpinha, bora ser santos como nosso Pai é santo. Galera, vocês vão começar assim, ó. Vou ser sincero com vocês, eu tava com um pouco de receio de falar o que eu vou falar agora,
Pra não assustar vocês, tá? Mas eu acho que vocês precisam ouvir o que eu vou falar pra vocês agora, tá? Mesmo que assuste vocês, eu vou falar. Galera, Deus às vezes quando ele se manifesta pra gente, quando a gente é criança espiritual, ele se manifesta só com amor, com misericórdia, às vezes dá uma puxadinha de orelha. Só que conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, ele vai se manifestar de uma forma tão santa no seu quarto, na sua vida, uma forma tão majestosa que vai vir uma luz, não é um modo de dizer o que eu tô falando, é literal, uma luz tão forte vai vir no seu quarto, é tão forte que você vai até ficar assim, ó, porque é tão majestoso, é tão glorioso, é tão santo, que você vai falar, quem pode suportar isso? Este é o Santo dos Santos, exaltado seja o seu nome. Esse é o Deus, galera, e esse é o Deus que eu sirvo, e eu quero que vocês conheçam ele nessa estatura, nessa expressão dele, e não só na expressão papinha, mas na expressão máxima santidade, máxima, e eu não conheço a máxima, eu conheço isso aqui da santidade de Deus, mas isso aqui que ele já se apresentou para mim, nessa forma de adulto, já é assustador, é tremendo, mas ele é bom, justo e santo. A gente sabe por que eu tenho temor a Deus, mas eu não tenho medo. Sabe por que não? Temor eu tenho, reverência, total respeito, mas medo não. Sabe por quê? Porque eu conheço o caráter dele. Eu conheço o caráter do Deus que eu sirvo. Bom, justo, santo, misericordioso, Deus de amor, Deus de justiça. Então eu não preciso ter medo, porque eu sei a quem eu sirvo. Tá? E Serpa, como que eu faço para ouvir a voz dele? Você precisa ter um relacionamento, bom dia Felipe, com ele. Você precisa conversar com ele o dia inteiro, durante o seu dia. O dia inteiro. Galera, enquanto eu tô lavando a louça, ali eu preciso lavar a louça, eu tô falando com ele. Se eu tô andando na rua, eu tô falando com Deus. Deus, obrigado por mais um dia. Nossa, Deus, que sol lindo. Nossa, Deus, me mostra o que eu tenho que mudar. Nossa, Deus, eu não devia ter feito aquilo ontem. Nossa, Deus, eu preciso que você me melhore nisso. Eu preciso de ajuda nisso. Deus, eu sei que eu tô sendo chato, mas para onde mais eu vou correr se não for pro seu colo, Deus? Deus, eu pequei daquela forma, eu poderia me esconder como Adão fez, como Saul fez, mas eu não tenho para onde me esconder, Deus. Você tá em todo lugar. Eu prefiro confessar, Deus. Eu prefiro ir direto para você, Deus, me perdoa, me limpa, me corrige. Ai, Serpa, mas quando eu oro para Deus eu me sinto tão mentiroso, eu me sinto tão falso. Deus, quando eu oro para você, eu me sinto mentiroso, eu me sinto falso. Tira essa mentira de dentro de mim, tira essa falsidade. Se esse pedido que eu tô fazendo para você, para tirar essa mentira e essa falsidade de dentro de mim, for falso, for mentiroso, torna ele verdadeiro. Pai, queima tudo que tem falso de mim, dentro de mim. Tudo que tem de mentiroso dentro de mim. Queima tudo, Pai. Pode doer, eu sei, mas eu conheço o seu caráter. Seu caráter é bom, justo e santo, e sua vontade para minha vida é boa, perfeita e agradável. Então, por mais que doa, eu sei que tem uma luz no fim do túnel, porque é o seu caráter a luz no fim do túnel. Então, galera, parem de ser arrogantes. Você confia no seu marido, você confia na sua esposa, você confia no seu pai, na sua mãe, você confia no seu filho, você confia no seu patrão, você confia na sociedade, você confia no William Bonner, você confia na moça do tempo, você confia nos especialistas, você confia nos médicos, mas você é tão arrogante, tão soberbo que você não consegue acreditar e entregar 100% da sua vida sem mimimi pro Santo dos Santos, pro Criador do céu e da terra, que criou tudo que existe. Vocês não conseguem ver aí a discordância que existe nisso? Vocês não conseguem perceber isso não, galera? Essa mentira gigantesca gritando dentro de você, que você consegue servir todas essas pessoas, mas você tem medo de Deus. Medo não como temor, mas medo eu me refiro de se entregar, de confiar plenamente a Ele. Então, que a gente possa ser santos, assim como é santo o nosso Pai que está nos céus. E na medida que você for mais santo, na medida que você for mais obediente, maior vai ser a revelação dele na sua vida. Maior vão ser os segredos firmes e justos que ele vai revelar para você. Maior é a expressão da santidade e da presença dele no seu quarto com você, porque você não aguenta hoje, tá? Mas se você se manter firme e mergulhar, aí sim você vai conseguir. Na hora que você ouvir pelo menos uma vez por dia que você é um fanático religioso, que você é um maluco, aí você vai ter certeza. Obrigado, Juliana, pelo presente. Aí você, agora eu tô no caminho certo. Então qual que é a minha referência?
para saber se eu tô no caminho certo? Quanto mais as pessoas me odeiam, né, porque eu sou cristão, então eu falo do que é bom, justo e santo, o mundo jaz no maligno, o mundo é perverso, então automaticamente eu vou ser odiado. Ou vocês acham que se o próprio Cristo foi crucificado, você acha que você ia lá aparecer, falar de Jesus, e as pessoas iam olhar pra você, ai que bonitinho esse Jesus. Galera, as pessoas vão te odiar, irmão. Mas, porém, maior é o que está em você do que é o que está no mundo. Todo joelho se dobrará, galera. Você não precisa argumentar muito, não. Pode aparecer uma pessoa que parece intelectual, cheio dos argumentos do ateísmo, e ela vir pra você e tal, e fala, não, você tá errada por causa disso, tal, e você ficar em choque. É só você falar o seguinte pra essa pessoa: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Deu testemunho. Galera, a verdade, ela só precisa ser dita. A mentira que precisa de argumentos e de não sei o que, e de dados, e de fatos históricos, e de não sei o que. Jesus não precisa nada disso, irmão. Jesus ele é o eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele nunca existiu. Deus não existe, galera. Deus é. Ele é o próprio eu sou. Ele não precisa de dados históricos. Ele não precisa de comprovações científicas. Ele é o próprio eu sou. Basta você dar testemunho que a verdade testifica por si mesma. A verdade é. Então você não precisa ser o máximo histórico, você não precisa ter os melhores argumentos desenrolados e saber falar os melhores versículos e decorar os versículos. Não, basta você falar: Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Puf. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Puf. Jesus é Deus. Puf. Acabou, galera. Só isso, pra isso já basta. A pessoa, se o Espírito Santo quiser, vai convencer ela e vai ter um particular depois com essa pessoa chegando na casa dela. Tá bom? Então é isso, galera. Essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês hoje. Foi uma bênção estar aqui com vocês. Eu vou postar esse vídeo na íntegra no meu canal. Quero dar 2 recados importantes, tá? Primeiro, esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Primeiro recado. Eu tenho um livro que eu lancei ontem, finalizei ontem, obrigado pelo presente, expansão. É um livro que eu tenho certeza que vai agregar para sua vida, tá? Ele tem um valor, uma troca justa de R$27, o link tá lá na minha bio. É um livro chamado, é um e-book, né? Ele chama Filhos da Autoridade. Poder e domínio contra as trevas. Ele vai te ensinar de fato a você ter essa plena estatura, a você sair da fralda e ser um adulto espiritual, de como que você pode entender o mundo como ele é, de forma espiritual, porque o que a gente ignora não deixa de existir porque a gente ignora, tá? Ainda está existindo, e isso vai te ensinar quais são as portas que você tem que fechar na sua vida, qual o poder que você tem em Cristo contra as trevas, e ele tá lá, se você se interessar tá lá. Tem o meu segundo livro. Obrigado, Kim, pelos vários presentes. O segundo livro, ele fala sobre como você ter um coração que agrada o Criador, né? Que é o coração de Davi. Ele também tá lá no link da bio, se você se interessar, tá? E é isso, galera. Eu agradeço muito pela presença de vocês. Eu vou postar esse vídeo na íntegra no meu canal da Vermelhinha, da YT. Kim, Deus abençoe sua vida. Obrigado pelos vários presentes, vocês que mandaram presentes também. Acho que uma outra moça mandou, eu não agradeci aqui. A Fer. Obrigado, viu, Fer? E a Bia também. E é isso, foi uma bênção estar com vocês aqui. Vou finalizar esse vídeo então fazendo uma oração para vocês, pra gente finalizar a live e ter uma bênção aí do Pai Justo no dia de vocês. Pai justo e misericordioso, agradeço por essas pessoas aqui na live, agradeço pelas que chegaram no início, no meio e no fim, as que vieram, estão e se foram. Peço pelo dia dessas pessoas, peço que o Senhor toque o coração delas para que elas larguem as fraldinhas espirituais e passem a ser bons como o Senhor é bom, passem a ser justos como o Senhor é justo e passem a ser santos como o Senhor é santo. Pai, não as assuste, porque a sua santidade é tremenda, mas trabalhe nelas, no coração delas, dê a ela a armadura, a estatura que elas precisam para pisar na cabeça da serpente, porque nós viemos para botar terror nas trevas e não para as trevas botarem terror na gente. Nós e aquele que está em nós estamos acima de qualquer bichão de 3 metros, então faça eles entenderem isso, Pai, que eles são poder e autoridade nas trevas, sobre as trevas, meu Pai, que eles têm essa autoridade no nome de Jesus Cristo. Então por isso eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Galera, obrigado pela presença, Juliana, Jaque, Bárbara, obrigado pelos presentes que vocês mandaram, tá?
Foi uma bênção estar aqui com vocês. Vou postar lá na íntegra, lá no meu canal. Oi, Elu, obrigado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, o link tá lá na minha bio, o link dos livros, se vocês quiserem adquirir. Eu lancei ontem, fiz com muito amor e carinho, tem 70 e poucos páginas. O do livro dos Filhos da Autoridade, né? Como você ter essa autoridade no mundo espiritual. E é isso. Qualquer dúvida vocês podem me chamar aí no direct, tá bom? Se vocês me perguntaram alguma coisa e não respondi, alguma coisa nesse sentido. Fechou? Fiquem com Jesus Cristo de Nazaré e um beijo no coração.